Olá pessoal, essa é mais uma de nossas videoaulas do nosso curso de Processos Estocásticos. Eu sou o professor David Oliveira e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre séries temporais. Mais especificamente, hoje a gente vai tratar de um tema muito importante em séries, que é o estudo de tendência e sazonalidade. Muito bem, vamos ver o nosso roteiro, né? O que a gente pretende abordar nessa videoaula. Primeiro a gente vai falar, então, sobre tendência e sazonalidade. Vamos tentar conceituar essas duas componentes que a gente encontra muito frequentemente em séries. No segundo momento, a gente vai ver alguns exemplos de alguns testes de hipótese para identificar a existência de tendência ou sazonalidade na nossa série, desse tipo de comportamento. E, por fim, a gente vai comentar também de alguns métodos para fazer a estimação dessas componentes, que também será importante. A gente vai ver que alguns métodos, inclusive, estão interrelacionados, os métodos de estimação e os métodos de teste de hipótese para validação da existência da tendência. Muito bem, então vamos começar vendo um pouco do que é tendência e do que é sazonalidade. Para início de discussão, a gente vai fazer uma anotação considerando que o nosso processo estocástico ele vai estar indexado agora em T, ao invés da notação I. Isso para facilitar um pouco em termos de notação, visto que agora a gente estuda a maioria das aplicações. A maioria das aplicações que a gente está tratando são aplicações de séries temporais, ok? No nosso processo, a gente sabe que ele é definido sobre conjuntos naturais e que o espaço, o suporte da variável aleatória associada é sobre objetos reais. Uma das formas de modelagem de uma série temporal é utilizando a ideia de um modelo multiplicativo, tá? E um modelo multiplicativo, a gente vai dizer que o resultado observado no valor da série, né, no valor pontual no tempo t, no índice t da minha série, ela vai ser resultado da multiplicação de três componentes, tá? Uma componente que eu vou chamar de t de t, uma componente que a gente vai chamar de st, né? Uma componente para o tempo t, e uma componente z t aqui, ó. Nesse modelo multiplicativo, que também pode ser encontrado, a gente pode trabalhar com modelos multiplicativos, com uma transformação logarítmica, a gente, aplicando uma transformação logarítmica neste modelo, a gente vai ter que o seu resultado, ou melhor, o resultado da série, pode ser expresso por uma adição de componentes, né, transformadas. Nesse caso, eu estou assumindo uma componente T', S', Z' e o X' aqui, na qual essas componentes são iguais ao logaritmo, né, associado ao valor da série que você está estudando e das componentes, respectivamente. Por que a gente está falando sobre esse tipo de modelagem? Modelos multiplicativos são usados também em séries, mas a gente vê que a gente pode converter, usando uma transformação de variáveis, para um modelo aditivo, que é onde a gente vai se concentrar. Então, a gente vai estudar o procedimento de modelagem de séries usando de modelos aditivos. Então, a gente vai admitir que a nossa série vai ser o resultado da soma de três componentes, tá? Se o modelo for multiplicativo, eu consigo
transformar em um modelo aditivo. Então a gente vai concentrar esforços nesse tipo de modelo aqui. A gente vai tratar desse tipo de modelo. Bem, então, olhando um pouquinho mais de perto do modelo aditivo, a gente apresentou as componentes, mas não conceituou elas. A gente vai ter aqui duas componentes que a gente vai chamar de componentes determinísticas, tá? Quando eu digo determinísticas, elas vão ser definidas por uma função. T de T e S de T aqui eu tenho uma função e aqui eu vou ter uma função também. E a gente vai denotar que T de T vai ser uma componente que a gente vai chamar de tendência e ST vai ser uma componente que a gente vai chamar de sazonalidade. Lembrando que elas vão ser apresentadas aqui como funções de T. Ou seja, para cada valor de T eu vou ter um valor determinístico, ou seja, não é uma variável aleatória para T de T e para S de T. E na formação do nosso XT eu vou ter uma componente que é probabilística, tá? Então essa componente probabilística na verdade vai ser composta por um processo ZT, onde ZT é uma variável aleatória. Ou seja, basicamente aqui o conjunto dos nossos ZTs vão formar um processo estocástico em ZT. Nessa abordagem de modelagem, então eu vou encarar que a minha série é resultado de uma componente determinística mais uma componente probabilística. Veja que isso tem muito a ver com regressão, né? Ele é um modelo muito parecido com o de regressão, visto que em regressão a gente também tem uma componente determinística, no qual a gente tem uma função das variáveis explicativas, e a nossa componente probabilística, ela são os erros, geralmente associados aos erros de regressão. Bem, vamos ilustrar então como é que essas componentes entram aqui, né? Como que a gente pode visualizar essas componentes numa aplicação real de dados. Vamos supor o seguinte, vamos considerar então que a gente tem o nosso modelo aditivo, tá? E que nosso XT, como ele é uma função de uma componente probabilística, ele também vai ser encarado como um processo estocástico, o qual tem uma distribuição de probabilidade conjunta. Aqui eu estou ilustrando uma situação, tá? Onde eu tenho um XT, aqui eu tenho o eixo do XT e aqui eu tenho o eixo de T, e a gente está vendo que o processo, os valores da variável aqui, eles vão crescendo ao longo do tempo, tem dois comportamentos, eles vão crescendo ao longo do tempo, mas eles seguem uma determinada periodicidade nesse crescimento, né? A gente está observando essas ondulações aqui que vão gerar essas periodicidades. A gente pode, então, considerar que esse efeito de crescimento aqui, a gente pode considerar como um efeito de tendência, tá? E aqui a gente vai olhar a tendência como uma função de longo prazo, ou seja, é uma função no qual a gente observa um comportamento no longo prazo. É bom enfatizar que neste caso aqui, deste exemplo, esta função ela é monótona, ou seja, ela tem um comportamento, tem um regime único durante todo o intervalo de indexação que a gente está avaliando aqui. A saber, né, ou seja, ela está só crescendo nesse caso aqui. Bem, o que seria a sazonalidade? A sazonalidade seria também uma função, só que de característica periódica e de curto prazo. Então, se eu olhar para ilustrar isso, né, em forma gráfica, eu vou ter aqui meu S de T, vou ter meu TT, meu T associado à indexação, e eu tenho a componente sazonal como sendo uma função periódica, ou seja, que ela oscila de acordo com um período específico aqui, ó, tá? Então, um período de tempo vai determinar a repetição
dessa mesma oscilação. Quando a gente fala função de curto prazo, porque a gente pode olhar ela simplesmente para o período, né, que ela se repete. No caso, é esse período aqui colocado aqui. Aqui, na verdade, né, quando ela até volta ao ponto inicial, que seria aqui. Então, esse seria o comportamento, né, de uma função aqui de característica sazonal ou periódica, a qual a gente vai denotar como sazonalidade. Então perceba o que eu estou falando. Estou falando que a minha xt vai ser a soma dessa componente mais essa componente. Mas aí tem uma coisa, se essas componentes são funções, elas são determinísticas. Ou seja, o meu resultado aqui ele não teria nada de aleatório, né? Aí entra a terceira componente, que é a variável, que é um processo estocástico, ZT aqui, que vai complementar, então, a modelagem da nossa função xt. Esse processo, ele é um processo estocástico com a característica de indexação de série temporal, né? E que vai ter, depois a gente vai aprimorar um pouco o estudo desse processo. Ele pode ter diferentes naturezas. O que vai acontecer é que se eu somar todas essas componentes aqui, eu vou observar uma série, né, com este comportamento de ter um efeito de tendência, um efeito determinístico de sazonalidade e um efeito probabilístico ou aleatório associado a um processo estocástico definido aqui como ZT. Bem, eu posso ter uma segunda situação, que pode estar presente também, que vamos supor que eu tenho uma série aqui na qual eu não tenho um comportamento claro dessas componentes. Aqui ele está mais ou menos evidenciado, aqui é uma situação um pouco diferente. A gente vai ter também um efeito que a gente vai chamar de efeito de tendência, tá? E essa função também pode ser olhada no longo prazo, só que a diferença é que essa função vai ter um comportamento não monótono, né? Ele vai ter múltiplos regimes aqui. Quando eu digo regimes, tem um regime de crescimento, depois tem um regime de decaimento, tem uma estabilidade, sobe um pouco novamente e um grau de estabilidade, uma leve subida aqui. Então, esse comportamento também vai ser chamado de comportamento de tendência, tá? A única diferença é que esse comportamento ele não tem um comportamento periódico, né? Um comportamento monótono, né? Não é o mesmo regime para todo o período que você está estudando. Você pode também ter um efeito de sazonalidade que é quase imperceptível, a gente não consegue observar ele aqui na nossa série, se a gente observar como somas. E aqui é o mesmo problema, né? Eu tenho, considerando dois efeitos, um efeito de tendência e sazonalidade que são determinísticos, aqui a função seria completamente determinada, né? O valor de xt. E aí a gente entra também com uma componente aleatória, então, para completar, no qual essa componente vai completar a modelagem dessa variável xt. Então, o que acontece? Muitas vezes, uma dessas componentes, né, eu posso ter séries onde eu tenha nenhuma dessas componentes, pode não ter nem tendência nem sazonalidade, pode ter só uma das componentes, ou só tendência, ou só sazonalidade, tá? Ou pode ter as duas componentes, tendência e sazonalidade, tá? Que vai ser evidenciada na nossa série. Bem, com isso a gente fica com algumas perguntas, tá? Que são, a primeira delas, como que eu respondo se há evidências nos dados que eu estou trabalhando, ou seja, na série temporal que eu estou trabalhando, de que existam as componentes de tendência e sazonalidade na minha série. Será que existe tendência e sazonalidade? Como é que eu posso responder isso? A gente responde via testes de hipóteses. Tá? Existem alguns testes que são dedicados no contexto de séries temporais a responder se
o seu conjunto de dados apresenta ou não tendências. Ao passo de que, se eu estou trabalhando com componentes que são determinísticas, eu tenho também uma tarefa que é como fazer a estimação dessas componentes de tendência e de sazonalidade. Para tanto, a gente vai trabalhar com estimação, tá? Métodos de estimação, não exatamente métodos, né? Mas modelagem, formas diferentes para eu estimar esses efeitos de tendência via alguns modelos específicos. Alguns deles vão ser via modelos, outros nem tanto, né? Não vai ficar tão claro, evidente esses modelos. Bem, com relação a testes de hipótese, tá? Vamos citar aqui alguns dos testes que a gente vai trabalhar aqui. Eu digo alguns porque existem outros testes, tá? Que vão cumprir a mesma funcionalidade, né? Eles vão ter o mesmo objetivo, só que vão trabalhar com especificidades, né? Situações específicas, e quão mais específicos esses testes forem, convenciona-se que a gente chama eles de mais paramétricos, tá? Em situações particulares, eles vão funcionar melhor. Então, a gente vai assumir, de início, uma série que a gente vai dizer que é não estacionária em média, tá? No valor da média. Então, para esse tipo de série, para eu testar, né, aplicar testes de hipótese para a detecção de tendência, eu tenho dois testes aqui, aliás, um conjunto de testes aqui, que são testes não paramétricos. O que esses testes não paramétricos? São testes que vão assumir que a componente aleatória no nosso modelo que a gente está trabalhando, ou seja, a distribuição de ZT, ela não é normal, tá? É uma distribuição qualquer, a gente não sabe, a gente não está lidando necessariamente com um processo gaussiano. Entre esses testes, a citar o teste sinais, o teste Mann-Kendall, tá? Que esses dois testes são relacionados à tendência, e o teste Kruskal-Wallis, que é um teste para a detecção de sazonalidade. Como dito, são testes não paramétricos, ou seja, não assumem que o processo seja gaussiano, ou seja, que a distribuição do nosso XT seja, ou do processo XT, seja normal, né? A distribuição conjunta sobre os XTs seja normal. O procedimento paramétrico é a análise de variância. A gente pode aplicar a análise de variância aqui. Aí a gente vai assumir a normalidade nos efeitos de ZT, né, ou na componente aleatória ZT, ou seja, é um processo gaussiano. E a ANAVA pode ser aplicada de maneira equivalente tanto para tendência, né, para detecção do efeito de tendência, quanto para detecção do efeito de sazonalidade. E por fim, tem um modelo que eu considero que é um modelo mais paramétrico ainda, aliás, um teste que é mais paramétrico ainda, que é o teste de Dickey-Fuller. Existe um teste que chama ADF, né, ou Dickey-Fuller aumentado também, que é uma generalização do Dickey-Fuller. A gente vai ver a versão mais simples, a ideia deles, tá? A gente não vai ver os testes exatamente a sua aplicação, a gente vai ver só a ideia da aplicação deles, e todos esses testes têm disponíveis, né, no R para vocês trabalharem com eles, a menos de alguma adaptação na entrada de dados, né? Bem, o Dickey-Fuller, por que eu chamo ele um pouco mais paramétrico? Porque ele baseia-se na ideia de que seus modelos, né, ou melhor, a modelagem dos seus dados tem um modelo ARMA que gera os seus dados. Seus dados, no caso, a sua série temporal associada. E o teste que ele aplica é se a série é estacionária, tá? Não necessariamente
falando a respeito de tendência ou sazonalidade. Em estimação, né? A gente vai ver a estimação via alguns modelos, como eu digo, tem outras formas de fazer, né? Esse processo de estimação dessas componentes. Assim como em estatística a gente tem sempre formas diferentes de fazer estimação de parâmetros, né? Sempre busca-se melhorar os procedimentos, aqui não é exceção. A gente vai partir da premissa que a gente tem uma série não estacionária, tá? Em média, no valor da média. Bem, a primeira estratégia que a gente pode usar para estimar os efeitos de tendência e sazonalidade é usando regressão polinomial, tá? Essa situação ela é mais adequada quando a gente vai ver que a aplicação dela é mais quando os seus efeitos, principalmente efeito de tendência, são efeitos de característica monótona, tá? E a gente vai assumir que o que sobra, né, vamos chamar, após a aplicação, a estimação da tendência da sazonalidade na sua série, a sua componente restante aqui vai ser uma ZT, tá? A qual vai obedecer um processo que a gente vai chamar, um modelo, melhor dizendo, que é geral, que é um modelo, eu estou colocando aqui de SARMA, né? PQ, Pzão, Qzão, esses valores são parâmetros desse modelo, depois a gente vai entrar em detalhes, mas basicamente esse modelo ele é estacionário, tá? Ele vai assumir que ele vai ser estacionário após a estimação e remoção do efeito de tendência à sazonalidade via regressão polinomial. Um outro método para fazer essa estimação dessas componentes é a chamada regressão local, tá? Ela pode ser ponderada ou não. A gente vai ver um exemplo aqui não ponderado, mas poderia ser ponderado. E o mesmo processo, a gente vai ter a série original, vai ter os efeitos estimados a partir da série original e o que resta, né? O restante, ou seja, a diferença do nosso XT para os efeitos estimados, TT mais ST, vai ser igual a esse processo ZT, que também vai obedecer aqui um modelo, né, de geração, que é um modelo SARMA PQ-PQ. E por fim, modelos integrados, tá? Onde o que eu vou fazer é uma operação aqui na série, tá? De modo a retirar o efeito da tendência e da sazonalidade, e o que vai sobrar na série vai ser essa componente ZT. Então, basicamente, a gente tem três opções aqui, ó, de como a gente pode estimar e retirar o efeito de tendência e de sazonalidade da nossa série. Muito bem, então vamos começar a falar dos testes, de alguns testes de hipótese para séries e mostrar a sua lógica, tá? o seu raciocínio de aplicação. O primeiro teste, que é não paramétrico e ele vai ser aplicado à tendência, é o teste de sinais, o teste de Wilcoxon. Então, nele a gente vai ter aqui, como exemplo uma série, tá? Uma observação, uma função amostra de uma série, ilustrada aqui. Tenho a minha variável xt, a minha indexação t e aqui a variação da série. Perceba que a série tem um comportamento monótono. Ela está só crescendo. Ela podia estar só decrescendo, tá? E não precisava ser aproximadamente linear, como é o que está acontecendo. Ela poderia ter outros comportamentos de crescimento. Para a aplicação do teste, como é que ele funciona, esse teste? O que você vai fazer é, a princípio, dividir
a sua série em dois grupos, tá? De igual tamanho, tá? Esses grupos não precisam ser necessariamente nessa ordem, né? Eu peguei os primeiras observações em T, depois as segundas. Eu poderia diferenciar, ou melhor, poderia dividir os dados em dois grupos de qualquer forma, mas a gente vai dividir aqui em dois grupos de acordo com a indexação aqui, né? A ordem da indexação. Então aqui eu tenho as primeiras até K-1 observações, e aqui a partir daqui K mais 1 e assim por diante. Basicamente metade dos dados tá aqui nesse grupo e a outra metade da série está aqui. Se a série estiver ímpar, você pode isolar o elemento do meio e só trabalhar com os restantes, né? Os anteriores e posteriores a esse elemento central. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a diferença na minha série do valor xk, ou de um xi qualquer aqui, menos o respectivo elemento no grupo 1. Então eu vou pegar um elemento do grupo 2 e vou fazer a diferença dele em relação ao respectivo elemento no grupo 1. Então esse aqui é o primeiro elemento do grupo 2. Eu vou fazer a diferença dele em relação ao primeiro elemento do grupo 1. A anotação aqui, então, eu vou pegar um xi qualquer e vou fazer menos xi mais k menos 1. Aqui eu estou fazendo o i, na verdade eu estou somando aqui, né? Eu estou fazendo a diferença. Mas tanto faz, a diferença pode ser do grupo 2 menos o grupo 1, ou do grupo 1 menos o grupo 2. E vou assumir o seguinte: se a diferença dos dois for negativa, eu vou dizer que esse SI aqui vai ser igual a zero. E se a diferença for positiva, eu vou assumir que o SI seja igual a 1. Basicamente o que eu estou fazendo é controlando o sinal, tá? Se for negativo, é 0. Se for positivo, é 1. A diferença resultante. E vou aplicar para todos os elementos do grupo. Então vão ser, se a sua série tem N observações, é N sobre 2 S's que vão ser calculados. Tá? A estatística aqui, né, associada ao nosso teste, vai ser a soma desses S. Perceba que vai ser 0, 1, né? 0, 1. E eu vou ter o meu I variando de 1 até K-1, que são o número de elementos que tem aqui em cada grupo. Essa estatística, ela é uma binomial, ela tem uma distribuição binomial, porque é 0 e 1 e tem uma probabilidade de ser negativo ou de ser positivo. A gente, então, tem que essa estatística é uma binomial com parâmetro P e K-1, que é o número de testes, né? Número de diferenças que você vai estar investigando se são positivos ou negativos. Então, o que a gente vai fazer aqui é aplicar um teste de proporção. Tá? Você quer saber se a proporção desses sinais ela é igual a 0,5. Ou seja, se ela for igual a 0,5, significa que não há uma prevalência de algum sinal, de muitos sinais positivos ou negativos. Só para ilustrar uma situação, nessa série a gente está claramente vendo aqui graficamente o efeito de tendência, tá? Na série. O que vai acontecer é que as diferenças, boa parte aqui dos cálculos aqui, exceto talvez aqui no finalzinho, vão ser negativas. Porque toda vez que eu fizer a diferença desse cara para esse cara aqui, a diferença vai dar negativa. Esse cara é maior, né? Os elementos, os valores desse grupo são maiores, portanto a diferença vai dar negativa. Ou seja, vai ter uma grande prevalência de sinais negativos, uma proporção alta de sinais negativos. O que vai, uma vez que se aplica o teste de proporção, vai levar a rejeitar a hipótese de que sua proporção seja 50% de sinais positivos e negativos. H0 aqui, a gente está supondo
H0 igual a 0,5, a gente supõe que o efeito é sem tendência, né? Quando os sinais não demonstram quando a soma dos sinais não indica que eu tenha mais sinais positivos ou mais sinais negativos, ou seja, a proporção ser igual a 0,5, a gente admite que a série é sem tendência. Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado a uma série sem tendência, e a gente vai observar que não vai haver uma prevalência de um sinal sobre o outro, do sinal positivo sobre negativo e vice-versa, em termos de proporção. Muito bem, o teste de Mann-Kendall, tá? Também é um teste não paramétrico, ele assume que a sua distribuição, não existe um processo não necessariamente é gaussiano, que você está estudando, e a sua ideia é a seguinte: a primeira coisa que a gente vai fazer é entender um pouquinho da estatística que é calculada, tá? A estatística vai fazer o seguinte: eu vou pegar a variação de 1 até n-1, tá? E para cada um desses pontos, que eu vou colocar genericamente como sendo t, eu vou ter uma variação de uma variável i que vai de t mais 1 até o n final. Considerando isso, eu vou fazer sempre a diferença do xi menos o xt, ou seja, eu vou pegar um desses caras aqui, ó, e vou fazer a diferença em relação ao xt. Eu vou pegar o x associado a um desses elementos e vou fazer em relação ao xt. Para todos eles, né? Para o primeiro, seria t mais 1, xt mais 1 menos xt, xt mais 2 menos xt, xt mais 2, xt mais 3 menos xt, e assim por diante. Cada um deles vai gerar um valor de diferença, né? Um valor dessa diferença, e a gente vai assumir o seguinte, que se a diferença for negativa, eu vou ter que o nosso SIT é igual a menos 1, se ela for positiva, ela é igual a 1, e se ela for nula, desculpe, se ela for zero, né? A gente vai assumir que o nosso ST é igual a zero. Somando esses S's, tá? Todos os S's que são calculados sob essa organização, eu vou ter uma estatística que eu vou chamar de estatística S. Essa estatística S, ela vai ser aproximadamente normal, ela vai ter uma distribuição normal, na qual a média vai ser zero e ela vai ter uma variância específica. Essa média zero é sob a hipótese nula de que a série sua não tenha tendência. O teste é um teste de médias, teste Z, tá? No qual o seu teste de hipótese é justamente se a média da sua variável S ela é zero. E isso identificará, né, essa a sua H0, portanto, aqui vai ser que a sua série não tem tendência, ela é sem tendência. A rejeição implica existe uma tendência associada a ela. Bem, vamos falar agora de um teste não paramétrico associado à sazonalidade. Agora, o meu objetivo é identificar se a minha série, pelo meu teste, se a minha série tem sazonalidade ou não. Para isso, a gente vai usar o teste Kruskal-Wallis, tá? Como é que funciona o teste Kruskal-Wallis? Então, vamos supor que eu tenho uma série, aqui tem um efeito de tendência, tá? Na minha série, mas a gente vai observar só para esse comportamento periódico que está evidente aqui no gráfico, né, ilustrado da minha série. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai quebrar essa série nos períodos sazonais, tá? Então, que na verdade vão demonstrar a frequência da série. A frequência vai estar associada ao período que ela se repete. A gente vai chamar essa variável de f aqui, ó, tá? A frequência que vai determinar o período com que a série se repete. Só para ilustrar o que seria, num caso, numa série real, essa situação de frequência,
eu vou ter que, por exemplo, se eu tiver uma série que é anual, que é mensal, tá? As observações são mensais, mas que tem observações referentes a vários anos, tá? Portanto, supondo uma série de 10 anos, com observações mensais, eu teria 120 observações nessa série. A minha frequência vai ser 12, porque veja que à medida que eu tenho o primeiro mês, janeiro, fevereiro, março, até chegar em dezembro, quando eu tiver a observação 13 vai ser a repetição do meu ciclo associado ao ano, ou seja, eu volto a janeiro novamente. Um outro exemplo seria os dias da semana. Então, eu tenho domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando eu chego novamente na observação 8, eu vou ter a repetição, porque eu estou retornando ao domingo. Pensando nesse período de frequência, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar todos os períodos, quebrar a série em todos os períodos e juntar esses períodos, esboçando um gráfico, né, ou tendo a observação só de um gráfico, no qual eu vou ter todos esses períodos repetidos. Basicamente, o que você vai mostrar é a sua série em função da frequência, só do período da frequência que a gente aplica aqui. Então, exemplo aqui, ó, como eu ilustrei, só em termos de notação, a gente está chamando de T' aqui. O T' vai ser o quê? Vai ser o tempo sazonal associado àquele tempo específico. Então, eu ilustrei dois casos aqui, ó. Se eu tiver o T igual a 13, o T' vai ser igual a 1, porque eu estou voltando ao mês, a janeiro, né, o primeiro. Se eu tiver o T igual a 9, considerando dias da semana, o T' vai ser igual a 2, porque eu estou voltando a repetir, né, a terça-feira nesse caso aí. E assim por diante. Se eu tiver na observação 25, eu volto a ter o 1. Se eu tiver na observação 37, eu volto ao T1'. T' igual a 1. E assim por diante. Quando eu faço esse plot aqui, ó, eu vou ter K grupos, tá? Eu estou ilustrando aqui K grupos associados, cada um a cada ponto do seu período aqui que você está estudando aqui, ó, no qual a frequência da série, né, a série se repete, o comportamento. Então, se eu tenho meses do ano, o número K vai ser igual a 12. Se eu tenho dias da semana, o K vai ser igual a 7, tá? Se eu tenho os anos descritos em variáveis trimestrais, então eu tenho 4 observações por ano, tá? E assim por diante. Esses grupos aqui, ó, então eles descrevem só os valores associados ao primeiro grupo, aqui os valores associados ao segundo grupo, e assim por diante. A exemplo, né, considerando os exemplos, seriam: aqui eu tenho só as observações de janeiro, de fevereiro, março e assim por diante. Considerando dias da semana, só de domingo, de segunda, de terça e assim por diante. Bem, o que a gente vai fazer aqui, então, a nossa estatística H, considerando esses grupos aqui, ó, ela vai ser uma soma de postos, tá? Postos, o que é? Eu vou pegar todos os dados presentes aqui e ordenar eles. E pegar a posição de cada um desses dados na ordenação. Eles são os dados em rol, né? Como a gente estuda na estatística. E a gente vai pegar esses postos, né, que seriam as posições desses dados numa ordenação completa de todo o conjunto de dados, por grupo. Então a gente vai pegar, para cada grupo aqui, a gente vai pegar qual que é a posição de cada indivíduo, ou de cada elemento, né, de cada valor observado da série, na ordenação total dos dados. Essa vai ser a estatística que a gente vai usar. Essa estatística H vai ter aproximadamente uma distribuição Q quadrado,
com K menos 1 grau de liberdade, tá? E o nosso teste de Kruskal vai ser um teste usando essa distribuição dessa estatística, que todos os K grupos têm o mesmo efeito em XT, né? Ou seja, não existe nenhum grupo aqui, ó, que faça o efeito em XT ou o valor de XT aumentar aqui. Nesse caso, essa H0 corresponde à série não ter sazonalidade, tá? É claro que a gente consegue observar aqui que nessa série, né, pelo menos graficamente, a gente consegue observar a evidência dessa sazonalidade. A gente tem uma subida e uma descida aqui no comportamento, que vai, principalmente considerando o número de observações, né, vai ser evidenciada pelo resultado do teste. Como é um teste não paramétrico, ele não admite, né, ele não necessita de normalidade no seu processo, né, seu processo não precisa ser gaussiano, então ele é mais flexível para ser aplicado, principalmente quando você não tem certeza do modelo que você vai trabalhar para modelar a componente restante, a componente ZT. Bem, e os testes paramétricos? Esses são mais fáceis, tá? O primeiro é o teste de tendência, e aqui a gente está considerando que o nosso processo é gaussiano, tá? Ou seja, tem uma distribuição normal, o XT vai ter uma distribuição normal. Para aplicar, a gente aplica a análise de variância, que é muito simples. A gente supõe, então, que o nosso XT, por modelagem, aqui eu vou ilustrar uma situação onde a nossa XT só tenha o efeito de tendência, tá? Ela não vai ter o efeito de sazonalidade, ou seja, meu XT vai ser TT mais ET. Fazendo isso, eu vou aplicar aqui, eu vou assumir que o meu XT vai ser, né, a soma das duas componentes, a componente probabilística e a componente de tendência, que é uma função, e essa função vai ser uma função polinomial, um polinômio, tá? Mais ET, onde ZT é um processo gaussiano. Então essa modelagem é uma regressão, na verdade, polinomial que você está fazendo num polinômio, a depender do grau. Aqui, pela nossa observação da série, tudo indica que a gente vai usar uma regressão num polinômio de grau 1. Então, aqui enfatizando o polinômio, na verdade aqui um exemplo é a reta, mas eu poderia usar um polinômio de segundo grau, de terceiro grau, uma parábola, uma cúbica para ajustar ao conjunto de dados. Então, basicamente, né, aí eu vou ter a aplicação do teste F, a razão das variabilidades. Aqui eu coloquei epsilon, tá? Mas não é epsilon não, é ZT, né? A notação aqui é ZT. Então, eu vou estudar a variabilidade da função em relação à variabilidade de ZT, e isso vai ter uma distribuição F, ou seja, vai ser a aplicação de um teste F normal. E o nosso teste F ele vai dizer o seguinte: se os nossos valores de beta 1, beta 2, beta P são iguais a zero. Se eles forem iguais a zero, a sua série, né, ela teria um comportamento constante, né? Ela não tem nenhum efeito de crescimento ou decrescimento de XT em função de T ao longo do seu tempo. E para sazonalidade, eu posso aplicar o mesmo princípio, tá? É o mesmo raciocínio. Aqui, a única diferença é que a gente vai fazer aquela quebra, vai pegar os períodos sazonais aqui quebrados, né? E vamos juntar todos eles num telinha aqui. Então, onde telinha essa variável é associada ao período sazonal, e aqui só um dos períodos, um ciclo só, né? De 1 a 12 aqui se fosse ano, ou de 1 a 7 se fossem dias da semana, e assim por diante, dependendo da aplicação que você está trabalhando. A gente vai admitir que o nosso modelo para XT também é uma série, só tem sazonalidade, tá? E a gente vai admitir que nosso XT é igual a ST', T' por quê? Porque eu tenho
eu tenho aqui o indicador sazonal, então estou só interessado de 1 a 12. Por exemplo, o x13 vai ser igual ao S13, T' igual a 13, melhor dizendo, o T sendo igual a 13 vai gerar um T' igual a 1. Então vai ser a componente do primeiro mês aqui, janeiro, considerando anos aqui como exemplo, mais a componente aleatória, né, ZT, associada à observação 13. Então, o que eu vou fazer é o mesmo raciocínio da regressão, no caso da tendência. Eu vou assumir que esse ST' aqui, ele é um polinômio, vai ser um polinômio, essa função vai ser um polinômio, mais uma componente aleatória aqui. Tendo um modelo polinomial, eu vou ajustar uma função a esse conjunto de pontos aqui, polinomial. Nesse caso aqui, a gente está usando uma parábola, tá? A sua função ajustada é uma parábola. Mesmo princípio, mesma observação, a variabilidade em relação a ZT e não epsilon aqui. Vícios de regressão, né? Tem a distribuição F, né? A estatística que a gente trabalha no final das contas. E o nosso teste F vai ser a mesma coisa, é verificar se esses betas aqui, ó, a partir do beta 1, são iguais a 0. O beta 0 não, tá? Porque o beta 0 ele é um efeito constante aqui, que pode aparecer na sua série. Este H0 equivale à série não ter sazonalidade. Portanto, se eu rejeito H0, eu assumo que a série tem uma componente de sazonalidade. Estes dois exemplos que a gente, ou melhor, os testes que a gente trabalhou até agora, ambos trabalhando com tendência e com sazonalidade, eles admitem que a sua série tem um efeito de tendência, principalmente, monótono, tá? Eles são melhores para capturar o efeito de tendência monótono. Para o efeito de tendência, que às vezes não é monótono, tá? A gente usa esse teste, que é o teste do Dickey-Fuller. Tá? Neste caso aqui, eu estou apresentando um resultado da série aqui, ó, uma observação de uma função amostra da série, para ilustrar esse teste, que a melhor aplicação é quando a série tem comportamentos não monótonos de tendência. Então, a ideia por trás do teste é que eu vou admitir que o meu xt ele vai ser igual a alfa mais beta t, portanto, um efeito de tendência, mais um φ xt menos 1 mais um epsilon t aqui. Aqui eu usei o epsilon t, mas na verdade, de fato, seria o zt aqui. De novo, um erro de notação aqui. Então, o que acontece? Quando eu digo que o meu xt tem essa configuração, eu estou dizendo que o meu xt tem ele tem um modelo que gera os valores de xt, que é um modelo autorregressivo, média móvel, p igual a 0. P igual a 1 e faltou q igual a 0. Na verdade, isso aqui é um modelo só AR, tá? Desconsidere o ARMA aqui. Se eu colocasse ARMA, eu teria que colocar um q igual a 0 aqui. Por conta dessa variável aqui, ó, que é uma variável que a gente chama de autorregressiva. Auto, porque é a própria série, regressiva, porque você vê que ela tem uma influência em xt. Bem, então se a gente fizer o nosso xt aqui, ó, aqui eu vou desconsiderar esse efeito aqui de tendência aqui, ó. Esse efeito aqui, ó, ele não vai estar presente aqui. Na verdade, o teste pode ser aplicado com ou sem essa componente, mas essa componente não é existente aqui, tá? Isso aqui é zerado. Então eu vou assumir que o meu xt vai ser igual a φ t menos 1 mais o epsilon t, tá? Se eu fizer a diferença do xt menos o xt menos 1,
perceba o seguinte, o que vai acontecer é que eu estou incluindo o xt-1 aqui, diferenciando, né? Fazendo a diferença aqui e fazendo a diferença aqui. Então, a resultante vai ser φ t-1, como na expressão anterior, menos o xt-1, que você introduziu, mais o epsilon t. Esta diferença do xt para o xt-1 a gente vai chamar de delta xt, tá? Então a gente vai dizer que o delta xt vai ser igual. Aqui a gente coloca em evidência o xt-1, então o delta xt vai ser igual a φ menos 1 xt-1 mais epsilon, tá? Então isso aqui é a construção do raciocínio do teste. O que vai acontecer, que é o teste do Dickey-Fuller, ele também é chamado de teste da raiz unitária. Ele vai testar a hipótese sobre esse valor de φ aqui, ó, tá? Se o φ for igual a 1, o que vai ocorrer é que o seu processo vai ser o que a gente chama explosivo, ou seja, ele vai ter um comportamento que vai explodir exponencialmente ao longo do tempo. Se o φ for menor que 1, tá? A série a gente vai admitir que é estacionária. Então, o nosso caso aqui, a gente testa, o teste, existe uma série de funções no R que implementam o teste, né? E a estatística do teste é toda baseada nessa operação de diferença entre os valores do seu xt e xt-1, né, para todos os valores, para todos os índices t. E a aplicação do teste tem essa natureza da H0 ser associada a uma série explosiva e H1 a série ser estacionária. Então, nesse caso, a gente está interessado em rejeitar a hipótese para identificar, aliás, não rejeitar a hipótese H0 para identificar ou um comportamento de tendência ou até mesmo um comportamento de sazonalidade, que tem uma adaptação do teste. Esse aqui construído é para tendência. Ok, vamos falar um pouquinho então sobre estimação. Uma vez que eu identifique que uma série tem o efeito ou de tendência ou de sazonalidade, agora eu preciso estimar esse efeito, tá? Vai ser interessante para mim fazer a estimativa desse efeito. Então aqui eu estou ilustrando uma série, aqui a gente vai admitir que essa série está sem sazonalidade, tá? E outro detalhe, no caso, entre as técnicas de estimação que a gente viu, que essa é a primeira, a polinomial, ela vai ser aplicável a séries que têm um comportamento de tendência monótona, tá? No qual a gente observe um regime só de crescimento na série, ou cresce ou decresce. Então, a gente vai admitir o nosso modelo polinomial que a gente viu no teste de hipótese. Mesma forma, eu vou assumir que a nossa componente determinística TT vai ser um polinômio, tá? O ZT é um processo gaussiano normal. O que a gente vai fazer é ajustar a nossa reta, né? Portanto, ajustando a reta ao conjunto de dados da série, nesse caso, tá? Pode ser que a série exija um outro polinômio. Eu vou ter que o nosso xt vai ser igual a beta 0 mais beta 1 t mais et. Perceba que esse cara aqui é o t estimado, né? É o efeito de tendência estimado para cada um dos t's. No modelo de regressão seria o predito, o valor predito aqui. Então o que vai acontecer? Uma vez que eu tenho esse efeito TT aqui, ó, eu posso, fazendo a subtração da xt menos esse efeito estimado, eu vou ter o nosso ZT estimado aqui. O que é esse ZT estimado? É o processo gaussiano ZT estimado aqui.
vai ser o erro, né, associado a esse ajuste de regressão. Esse processo é importante, por quê? Porque ele vai ser utilizado, ou a gente vai, para além de modelar a tendência, a gente também vai modelar esse processo mais adequadamente, mais detalhadamente. Só enfatizando que o T chapéu aqui, Tzinho, ele vai ser a estimativa da tendência no ponto T. Bem, aplicando a regressão polinomial para estimar o efeito de sazonalidade, o raciocínio é o mesmo, tá? Então eu tenho uma série que tem um comportamento sazonal aqui sem tendência. Eu vou quebrar os regimes aqui, né? Que depende da aplicação, qual aplicação que eu estou tratando. Se for observações mensais ao longo do ano, o valor vai ser 12. Se for observações diárias ao longo de uma semana, o valor vai ser 7. Se forem observações diárias ao longo de um mês, vai ser 30, 31 a variar, e assim por diante. Pegando todos os dados e organizando de forma simplesmente considerando o período, né, sazonal que você está considerando aqui. Bem, estou ilustrando uma série sem tendência, então o processo vai ser similar. A gente vai ter lá o xt vai ser igual à soma do componente sazonal, que tem como domínio aqui o t', mais a componente aleatória. Essa componente aleatória ZT a gente assume que é um processo gaussiano, ou seja, tem uma distribuição normal conjunta. E aqui a gente vai assumir que esse ST' ele vai ser um polinômio, da forma como a gente viu no teste de hipótese. O que a gente faz é a modelagem desse polinômio, ou seja, nesse caso aqui a gente está usando uma parábola para estimar o efeito. E o ST, na verdade, ou seja, o efeito da sazonalidade no tempo T vai ser igual ao ST' correspondente, estimado por esse polinômio aqui. De maneira análoga, eu vou poder colocar a mão no ZT, né, ou chegar ao meu ZT, meu processo ZT, fazendo a diferença do valor da observação da série em xt menos o ST' estimado, associado ao... Então, só para dar um exemplo, o S13 aqui, estimado, vai ser igual ao S1 estimado. O S15 aqui, estimado, vai ser igual ao S3 estimado, considerando observações de meses ao longo do ano. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter minha série aqui, e quando a gente fizer o ajuste polinomial, que eu vou ter aplicado a todas as observações da série, o que eu vou ter é a repetição desse polinômio ao longo do tempo. Muito bem, a regressão local, tá? Então, a regressão local ela é aplicada tanto para efeito de tendência quanto de sazonalidade. A gente vai mostrar aqui o caso mais simples, que é o efeito de tendência. E ela vai ser útil quando a série tem um comportamento de tendência que é não monótono, tá? Ou seja, eu não observo só um regime de crescimento ou decrescimento da minha série, que é o caso aqui, ó, a série, né, tem um crescimento, depois muda, depois agora decresce, novamente faz aqui um pico e decresce. Uma forma que a gente vê em termos de função, né, no cálculo a gente vê muito o estudo de comportamentos de uma função, utilizando de derivadas e segunda derivada, a gente consegue detectar o comportamento de uma função. Basicamente a mesma ideia aqui, só que a gente não vai usar de derivados. A gente vai assumir que nossa observação xt, então, é a soma da componente de tendência, que a gente vai estimar, mais uma componente aleatória, que vai ser a nossa série temporal. Aqui também a gente
vai estar interessado em obter os valores de ZT, em colocar a mão em ZT. Então, o que eu estou fazendo aqui é um zoom só nesse quadrinho aqui e vou ilustrar como é que funciona a regressão local. Por que eu nomeei regressão local? Porque eu peguei um quadrinho, mas esse processo ele vai ser aplicado ao longo de toda a série. Então, é como se esse quadrinho aqui viesse varrendo toda a série. Tá? Então, a lógica é a seguinte. Eu tenho alguns parâmetros que eu tenho que definir a priori da aplicação da regressão local. O primeiro deles é o tamanho da janela, tá? Que eu vou considerar. É quantos pontos que eu vou considerar em sequência para fazer um ajuste de um polinômio local. Isso aqui é como se fosse o tamanho da vizinhança que eu vou trabalhar e o polinômio aqui eu posso usar uma reta, posso usar uma parábola, poderia usar uma cúbica, são igualmente possíveis, você pode aplicar, o que vai aumentar o detalhe, né, o grau de precisão, né, da sua estimativa. Então, para ilustrar, nessa situação de tamanho da janela igual a 3 e o polinômio sendo uma reta, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou escolher esses 3 primeiros pontos aqui, ó, e vou ajustar uma reta, ou seja, um polinômio aqui, que é uma reta, usando esses 3 pontos. A estimativa da tendência no ponto T1 aqui, ó, vai ser igual ao valor predito dessa reta aqui no ponto T1, ou seja, no ponto intermediário. Como eu disse, esse método de regressão local, ele pode ser um método não ponderado, como a gente está fazendo, ou pode ser ponderado. Você pode fazer um ajuste de regressão que você dê mais importância para esse ponto aqui em detrimento dos pontos vizinhos, ou dos 2 pontos vizinhos. Eu posso fazer, como eu disse, eu posso aumentar essa janela. Se essa janela fosse maior, a regressão sua seria sobre um conjunto de pontos maior aqui. Se fosse 4, seria utilizando esses 4 pontos aqui. Nesse caso, a gente vai trabalhar com o método só utilizando janela 3. Então, esse efeito aqui está estimado. E para o próximo ponto? O próximo ponto, o que eu faria? Eu avanço essa janela aqui, ó, de 3 observações em uma observação. E repito o processo. Eu vou ajustar uma reta, né, em regressão para esses 3 pontos aqui, ó. Nesse caso, você perceba que a reta tem um quase constante aqui, ó. E o efeito de tendência para esse T2 aqui, ó, no tempo T2, no índice T2, ele vai ser igual ao predito dessa reta, ou seja, mais ou menos essa altura. E no próximo ponto? No próximo ponto, que eu vou fazer é avançar essa janela em uma posição e novamente ajustar a reta de regressão para o ponto T3. O predito, né, dessa reta, ou seja, o valor em T3 da altura dessa reta, que vai dar mais ou menos aqui, ó, ele vai ser a estimativa da tendência nesse ponto T3. Assim como no final. Então, o que eu estou fazendo é esse processo de ajustes sucessivos de polinômios a cada 3 pontos. Se eu fizer toda a variação, né, ao longo de toda a série, né, eu vou ter os efeitos de tendência para cada um desses pontos que a gente, de cada um dos T's que a gente tem na nossa série. Como eu disse, o modelo pode ser, ou melhor, esse método pode ser parametrizável, tá? Eu posso trabalhar ou com janelas maiores ou menores que 3 não dá, mas podem ser maiores. E o polinômio também pode ser um polinômio que pode ser uma reta, mas pode ser uma parábola, uma cúbica, o que vai só limitar a questão do tamanho da janela sua, né? Se for uma parábola, eu vou ter que ter no mínimo 4 dados, né, para ter um ajuste de regressão. E assim por diante. 4 dados, eu digo o tamanho da sua janela. Falando um pouquinho de modelos integrados, tá? A ideia de modelos integrados
Então, o que eu vou ter, primeiro eu vou ter que definir, considerando modelos integrados, são operações, ou chamados operadores em séries temporais, tá? Ou operações em séries temporais. Duas operações a gente vai enfatizar, que são a diferenciação e a integração. Elas são análogas a operações de derivada e de integral que a gente vê no cálculo, tá? Então, mas aqui tem algumas peculiaridades. A primeira é que nossas operações vão ser consideradas em tendência ou em sazonalidade, que é as que a gente vai mostrar aqui. Vamos começar com as de tendência. Como é que se dá uma operação de diferenciação em tendência? Eu vou assumir que eu tenho um processo XT, tá? E diferenciar esse processo vai ser obter o processo ΔXT, onde ΔXT vai ser igual a XT menos 1. Ou seja, você vai obter para cada T a subtração ou a diferença da observação, do valor observado em T menos o valor observado em T menos 1. Esse Dzinho aqui, ele é um parâmetro que define a ordem da diferenciação, tá? Eu posso diferenciar a minha série uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e assim por diante. A diferenciação na segunda vez seria eu diferenciar a resultante da série, a resultante da série, da diferenciação da série XT, uma nova vez, né? Assim como o processo de integração, o que é? O processo de integração é o processo inverso. Então, eu vou pegar a série, uma série qualquer, que a gente vai assumir que é diferenciada, e vou obter o valor do delta xt mais o xt menos 1 para retornar a série original, a série xt. Então, ela é basicamente uma operação inversa aqui na série. Vamos ilustrar isso com um exemplo bem pequenininho, tá? Vamos supor que eu tenho uma série aqui, ó, com um conjunto de valores 3, 2, 5, 4, né? Para obter a diferenciação, o que eu vou fazer? Eu vou obter sempre xt menos xt menos 1, xt menos xt menos 1. Então, a primeira observação que eu vou ter vai ser menos 1. Ela é fruto do 2 menos o 3, menos 1. A segunda observação vai ser o 5 menos o 2, 3. A terceira observação vai ser 4 menos 5, menos 1. Veja que eu tenho uma série nova aqui construída. Quando eu tenho essa série aqui, ó, tá? Eu posso retornar a série original, uma vez que eu tenho principalmente esse valor inicial aqui. Eu preciso desse valor inicial. Então, para retornar a série original, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o delta xt, ou seja, menos 1, mais o xt menos 1, que seria esse aqui, mais 3. Então, menos 1 mais 3, 2. 3 mais 2, 5. Menos 1 mais 5, 4. E assim por diante. Ou seja, então eu tenho a operação de diferenciação e a operação de integração definidas. Deixa eu comentar rapidamente esse Dzinho aqui, ó. Esse Dzinho, eu posso fazer a diferenciação, só para comentar aqui, né? Ele não é a ordem da diferenciação, na verdade é o lag. Eu posso fazer a diferenciação em relação ao vizinho de uma posição, né? O valor subsequente, né? O anterior ao meu t. Mas poderia ser xt menos 2. Então, esse parâmetro Dzinho aqui, ele definiria que você está fazendo a diferença em relação a xt menos 2. Nesse caso aqui, a gente está fazendo em relação a 1, mas esse parâmetro pode mudar. Aqui, esse valor Dzinho pode mudar. Bem, e a diferenciação sazonal, tá? Aqui a gente vai usar, o primeiro é a diferenciação de tendência, e aqui eu tenho uma diferenciação sazonal.
Para obter a diferenciação sazonal, o processo é muito parecido. Eu tenho um processo, né, a ideia é muito parecida. Eu tenho um processo estocástico, eu vou obter como resultado da diferenciação um delta xt, onde esse delta xt vai ser igual a xt menos observação xt menos a frequência sazonal que está envolvida na sua série. Vamos considerar que eu estivesse trabalhando com série... depois eu vou mostrar um exemplo, mas esse f aqui está relacionado ao tamanho do seu período sazonal que você tem na sua série. Se for meses, né, em relação a ano, eu tenho 12. Se for dias em relação a semana, eu teria 7, o seu f. Se for dias do mês, seria 30 como referência, e assim por diante. A operação de integração é a operação inversa. Então, eu vou pegar a série, a delta xt, né, e vou somar com uma observação anterior, t menos f aqui, ó, de f posições em relação ao t. Vamos ilustrar essa operação aqui, como é que seria? Então, vamos supor o seguinte, eu tenho aqui uma série, e essa série aqui a gente está considerando que o nosso f é igual a 12, tá? Considerando em termos de anos. Então, eu tenho aqui a primeira observação, primeira observação, segunda observação, terceira observação, até observação 13 e observação 14. Quando eu fizer a diferenciação em xt, eu vou fazer, como a diferenciação é sazonal, eu vou fazer a diferença do 13, tá? Em relação ao 1. O xt em relação ao xt, que é o 13, em relação ao xt menos 12. 13 menos 12, 1. É a primeira observação. O que isso quer dizer na prática? Na verdade, você está tirando do janeiro, considerando o primeiro mês, a primeira observação começando de janeiro, você está tirando do segundo ano, do janeiro do segundo ano, o janeiro do primeiro ano. Assim por diante, você vai fazer com a segunda observação. Então, a x14, né, diferenciando em termos sazonais, eu vou fazer o 7, né, menos o 2, que vai dar 5. Só para corrigir aqui, esse valor não existe, tá? Esse valor aqui, ó, as 12 primeiras observações, nessa diferenciação, elas não vão existir. No primeiro caso, que é em tendência, a gente perde a primeira observação. Aqui a gente vai perder as 12 primeiras observações. Assim, da mesma forma, eu consigo fazer a operação inversa, assumindo que eu conheço as 12 primeiras observações de xt. Então, eu consigo retornar da função da minha série diferenciada para a série original. Então, qual que é a ideia dos modelos integrados? Eu vou ter séries com tendência, tá? Eu vou aplicar a diferenciação, e aí a diferenciação pode ser uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e assim por diante. E vou obter séries sem tendência, tá? Quantas diferenciações serão necessárias? Bem, depende de aplicação para aplicação. O ideal é que eu aplique o número mínimo de diferenciações para remover o efeito da tendência. Uma vez que eu remova esse efeito, né, que é um dos grandes objetivos, eu vou poder trabalhar ou manipular a série ZT, que a gente considera como sendo a série sem o efeito de tendência, a nossa componente probabilística. Perceba que para retornar, ou seja, para partir de uma série sem tendência com a série com tendência, né, com esse efeito de tendência, bastaria eu fazer a integração inversa aqui, considerando naturalmente as observações. Então, essa é uma operação determinística que vai permitir que eu remova a tendência da série, mas que eu consiga retornar à série original.
Na sazonalidade é a mesma coisa, eu vou ter uma série com sazonalidade, vou aplicar a diferenciação de ordem D e vou obter séries sem sazonalidade. Esse D aqui é o mínimo possível, tá? Eu tenho que aplicar um número D mínimo possível de tal maneira que eu remova esse efeito de sazonalidade. E novamente enfatizando que uma vez que eu tenho essa série sem sazonalidade, eu posso retornar à série original aplicando a operação inversa de integração. Bem, algumas observações finais aqui. Primeiro, eu posso fazer a mesclagem dos métodos, tá? Principalmente os métodos de estimação. Pode ser que eu possa utilizar uma modelagem polinomial para tendência, tá? E uma modelagem para sazonalidade utilizando o método de integração, de diferenciação ou integração. Mas de diferenciação, método de diferenciação para remoção. Então, eu posso mesclar esses métodos. Sempre, a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, mas a ideia é sempre que a nossa componente ZT ela tenha a menor variabilidade possível, tá? Então, a gente pode mesclar esses métodos de tal maneira que a gente obtenha a menor variabilidade. Vai ser é um critério, tá? É óbvio que é um critério, tem outros critérios, para adotar que métodos, né? Quais métodos adotar, principalmente métodos de estimação para remover os efeitos de tendência e sazonalidade. Existem outros métodos, como eu comentei, né? Eu apresentei aqui alguns deles, mas tem uma infinidade de outros métodos. E enfatizar que muitos processos são não gaussianos. Tem processos interessantes que estudam, né? Ou melhor dizendo, alguns modelos de séries temporais que trabalham com séries na qual a sua componente probabilística ela tem distribuições assimétricas. Então elas são bastante interessantes, principalmente por alguns comportamentos que a gente tem em séries financeiras de assimetria no comportamento de subida e de descida de determinados ativos. Então, nesse caso, tem alguns estudos trabalhando com séries que tenham distribuições diferentes, né, da normal. Bem, com isso a gente finaliza a nossa aula, tá? E a gente se vê numa próxima.